muita alegria, a alegria da Páscoa. Estamos celebrando o segundo domingo no período da Páscoa. Convidamos nas palavras do salmista: louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor. Um abençoado culto a cada um que nos assiste. Não deixem de compartilhar esse maravilhoso encontro que agora queremos ter. Iniciamos o nosso culto cantando. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais sem me poder erguer jamais daquele estado. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, deu sorte. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto ao meu Pai querido. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos usar as palavras da leitura da Epístola para este segundo domingo de Páscoa, para este momento de confissão de nossos pecados. Assim escreve o apóstolo João: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Queremos juntos cantar o hino para este momento de confissão. As palavras maravilhosas do apóstolo João, o apóstolo do amor: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto, nós as encontramos no Salmo de número 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano,
Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Santo Evangelho encontramos em João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres,
que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. As palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós queremos cantar. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua Palavra. Palavra pouco lida do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, quando Jesus disse para Tomé:
Você creu porque me viu, Tomé? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Em nome de Jesus. Amém. Que provas nós cristãos temos da ressurreição de Jesus e também da nossa ressurreição? Aliás, é importante lembrarmos que ressurreição é nada mais, nada menos do que o retorno da alma para o seu próprio corpo, para o mesmo corpo. Não é bíblica a ideia de que a alma possa habitar outros corpos ou outras vidas, assim chamada reencarnação. Isto não é bíblico. Bíblico, sim, é a ressurreição. A alma retornando para o seu próprio corpo. E foi isso que aconteceu com Jesus naquele domingo de Páscoa. A alma de Jesus voltou para o mesmo corpo que havia sido crucificado. O mesmo corpo, mas agora transformado, especial, não mais sujeito às leis da física, às leis de espaço, não mais sujeito à fome, não mais sujeito à dor, não mais sujeito à doença ou à morte. Para comprovar que era o mesmo corpo, Jesus permitiu que as marcas de sua crucificação permanecessem em seu corpo crucificado, a fim de poder ali comprovar para seus discípulos que se tratava, sim, de Jesus, o ressuscitado. Assim também será a nossa ressurreição. Quando Cristo voltar no juízo final, Ele dará ordem a todos os que já morreram e todos terão os seus corpos ressuscitados. E as almas que estarão no céu ou no inferno retornarão para o seu próprio corpo. É isso que a Bíblia afirma. Esta também era a fé proclamada por Jó, aquele homem que foi tomado por muitos problemas e dificuldades, por muitas enfermidades, tomado de feridas em seu corpo. Jó proclamou a sua esperança na ressurreição, quando ele disse: em minha carne verei a Deus. Isso quer dizer, com este corpo que está fraco, sujeito à morte, que está aqui enfermo, com este mesmo corpo eu verei a Deus. Os meus olhos o verão, e não outros olhos. Serão com estes olhos que eu irei ver Deus. Porém, eu repito aqui a pergunta: que provas nós cristãos temos da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição? O fato é que o ser humano, ele gosta de exigir provas. O ser humano é como Tomé, precisa ver para crer. Quando naquele primeiro domingo de Páscoa, Tomé chegou, depois que Jesus tinha aparecido aos discípulos, Tomé não estava junto, Tomé chega na casa e escuta o relato de seus companheiros sobre a ressurreição. Então, Tomé recusa-se a acreditar. Nas palavras de Tomé: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Assim é o ser humano. Tomé representa todos os seres humanos em sua incapacidade de crer. Tomé representa eu e você, aquilo que éramos antes de Deus implantar em nosso coração a fé. Trago aqui o exemplo de uma vela para explicar como é o ser humano espiritualmente falando. Assim como a vela, por si só, não consegue acender-se, ela não tem força nela mesma para acender-se. Assim também é o ser humano espiritualmente. Não tem força para crer. Por suas próprias forças, pela razão, pela inteligência, pela pesquisa, o ser humano não consegue alcançar o conhecimento de Deus. Não consegue crer
no amor de Deus por suas próprias forças. Não consegue se reconciliar com Deus por si mesmo. Assim como a vela precisa que alguém venha de fora dela e a acenda, como eu vou fazer aqui agora, assim como alguém de fora precisa vir e acender ela, assim também sou eu e você e todos os seres humanos. Precisamos que Deus venha até nós e acenda em nosso coração a chama da fé. Se cremos em Cristo hoje, se cremos que Ele ressuscitou, se cremos e não precisamos de provas, não é porque somos melhores do que Tomé, ou mais capacitados naturalmente do que Tomé, ou do que outras pessoas. Se cremos, é porque Deus, em seu amor, não nos abandonou em nossa incredulidade, assim como Ele não abandona nenhum ser humano. Deus veio e nos fez crer. Deus implantou em nós a fé, assim como Ele quer fazer com todas as pessoas. A atitude de Jesus para com Tomé é a atitude de Deus para com o ser humano. Assim como Jesus não abandonou Tomé na sua incredulidade, mas uma semana depois veio a Tomé e com amor mostrou-lhe aquilo que ele pedia, assim também Jesus vem ao nosso encontro, ao encontro dos incrédulos, e pela água do batismo e pela sua palavra, realiza no coração humano o maior de todos os milagres que Deus pode operar em uma pessoa. Não é um milagre no corpo, não é um milagre em algo que está fora do ser humano. O maior milagre que Deus pode operar, e Ele realiza diariamente em muitos corações, é o milagre da fé. Foi isso que Ele fez conosco. Se cremos em Cristo Jesus hoje, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se cremos em Jesus como nosso Salvador, se cremos em Jesus como aquele que ressuscitou, que venceu a morte, é porque este Senhor Jesus veio ao nosso encontro, não desistiu de nós e soprou sobre nós o Espírito Santo, que agora habita em nós e nos capacita a crer sem precisar de provas. Nós somos o cumprimento das palavras ditas por Jesus a Tomé. Tomé, você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Esta é uma das características da fé que Deus cria, da fé que Deus implanta no batismo e pela sua palavra no coração humano. Uma característica da fé que é obra de Deus, que é milagre de Deus. Esta fé, obra de Deus, não precisa e não exige provas. Ela simplesmente confia. Mesmo assim, alguém poderia ainda perguntar, mesmo não precisando de provas, a ressurreição de Jesus ou a ressurreição dos mortos teria alguma outra prova? Bem, provas científicas, nenhuma. Nós temos como cristãos a palavra de Deus que afirma que Cristo ressuscitou e que nós também iremos ressuscitar. E isto para nós cristãos basta. A palavra de Deus é a prova para nós. Porém, não é errado pensar que Deus deixou para o mundo muitas outras provas da ressurreição de Jesus. Como assim? Poderia alguém perguntar. Sim, Deus deixou eu e você e cada cristão como provas vivas
do Cristo ressuscitado. Pois apesar de não termos visto Jesus, cremos. Cremos nele e o amamos como Senhor e Salvador. Apesar de não o termos visto ressuscitado, não termos tocado nele, cremos que ele nos tocou com o seu amor e que ele venceu a morte por mim e por você. O fato de crermos e não precisarmos de provas faz de nós cristãos provas vivas do Cristo que foi crucificado, mas ressuscitou. Eu e você somos para o mundo provas vivas do Cristo ressuscitado, porque cremos sem precisar de provas. Agradeçamos a Deus, pois Ele nos fez crer sem precisarmos de provas. E além disso, pela fé, Ele nos fez provas vivas do Cristo ressuscitado. Que Deus nos abençoe e que Ele possa usar a cada um de nós como provas vivas do Cristo que vive, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que diz: eu vivo, vocês também viverão. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação aos homens dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, só por nós Jesus morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. A promessa se cumpriu, aleluia, Cristo já nos redimiu, aleluia, pois a morte que sofrer, aleluia, e aos homens socorrer, aleluia. Queremos conversar com Deus em oração e queremos agradecer a Deus por todos aqueles que celebram datas especiais, os aniversariantes, sejam aniversariantes de nascimento, casamento, batismo, outras datas especiais. Colocamos os nossos olhos em direção a Deus, os nossos corações com gratidão por todas as bênçãos derramadas sobre todos estes que celebram. Também queremos agradecer a Deus pela Hora Luterana, que na última terça-feira, no dia 6 de abril, celebrou 74 anos de existência. A Hora Luterana que, através do rádio, através de muitas publicações, e agora também através das mídias sociais, nesses 74 anos tem levado a boa nova do amor de Deus em Cristo Jesus para muitas pessoas, pelo Brasil e pelo mundo afora. Nós queremos orar por aqueles que estão fragilizados em sua saúde. Lembramos aqui o Artus Gell, que passou por cirurgia nesta semana, está se recuperando. A Enir Jacob, que estava hospitalizada, mas já está em casa. Queremos agradecer também
pela Cirlei Guel, que também estava hospitalizada e já voltou para casa, se recupera de um AVC. Queremos incluir nas orações também o seu João e a dona Rejane Alberton, são os pais do professor Fábio Alberton, professor aqui da Escola Especial Concórdia. Os pais do professor Fábio estão com Covid, estão hospitalizados. Lembramos também a professora Fernanda Taboada, que também está cada dia melhor e agradecemos a Deus, está hospitalizada também. Incluímos o Carlos Azevedo, o senhor Carlos Azevedo, pai da Paula Azevedo. Oramos também pelo pequeno Lorenzo Machado Pinheiro, de 2 anos, que está nestes dias passando por exames e talvez uma possível cirurgia por causa de um tumor no cérebro. Lorenzo, os pais do Lorenzo são amigos do Fernando e da Clarice Arndt, que são membros aqui da congregação. Queremos também incluir o senhor Pércio Brickman, filho, e o filho dele, Rafael Griboff Brinkman. Os dois estão com Covid, o seu Pércio está um pouquinho mais, digamos, um caso mais grave. Os dois estão hospitalizados e nós colocamos também este pai e este filho em oração. E são amigos da família Dumer. E tantos outros que lembramos neste momento, colocamos em oração diante de Deus, na certeza de que Deus está no comando, na certeza de que Ele promete guiar tudo para o bem. Assim como estamos, conversamos com Deus em oração. Bondoso e eterno Deus, graças te damos pelo milagre dos milagres que tu realizas no coração do ser humano, no coração de cada um de nós, o milagre da fé, pelo batismo e pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque por esta fé podemos crer sem precisarmos de provas. Podemos ter a certeza de que Cristo ressuscitou e assim como Ele vive e hoje governa todas as coisas, assim também um dia nós viveremos. Nós também seremos ressuscitados e eternamente em corpo e alma estaremos contigo no céu. Obrigado pelo teu amor que nos traz paz para a alma. Obrigado pelo perdão que traz alívio para a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela tua companhia, pela certeza da tua presença e do teu amor. Guarda a família de cada um de nós, as pessoas que tu nos deste, para estarem aqui ao nosso lado, que possamos dentro dos nossos lares viver e praticar a fé. Praticar a fé no amor, no mesmo amor que tu tens por nós, possamos nós também, com paciência, com bondade, dentro dos nossos lares também, amar aqueles que tu nos deste. Querido Deus, capacita-nos a perdoar assim como tu nos perdoas. Não é fácil para o ser humano perdoar. Poderia dizer que é impossível, somente com a tua ajuda. Ajuda-nos a perdoar e também humildemente reconhecer nossos próprios erros. Querido Deus, pedimos que abençoes a todos que celebram datas especiais. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre todos estes que celebram aniversário, datas especial. Lembramos a Hora Luterana e te agradecemos por esta instituição, pelos seus 74 anos de serviço a ti, proclamando a tua palavra e o Evangelho de Jesus, através do rádio, através de publicações, através de muitos meios. Querido Deus, pedimos que abençoes todos que estão enfermos, que aqui foram lembrados e tantos outros. Pedimos que tu possas estar ao lado de cada um deles nesta hora, e tu com certeza estás. Coloque teus anjos acampados ao redor destas pessoas e faça com que elas possam ser lembradas nesta hora de fragilidade, possam ser lembradas do teu amor, possam ser lembradas do perdão que Cristo conquistou e da vida eterna no céu. Querido Deus, rogamos que tu abençoes também todas as equipes de saúde, todos aqueles que trabalham para salvar vidas, especialmente nesse tempo de pandemia.
Rogamos também que as vacinas possam chegar para todos e possamos novamente nos abraçarmos, possamos novamente estarmos juntos. Querido Deus, tudo mais que precisamos, que agradecemos, colocamos diante de Ti usando a oração que Cristo nos ensinou, a oração mais completa de todas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que a alegria da Páscoa continue sempre em nossas vidas, na certeza do Cristo ressurreto conosco, entre nós. Compartilhem com vossos amigos e conhecidos esse nosso culto. Desejamos uma semana muito abençoada no Senhor. Nossa congregação São Paulo, nos seus 99 anos de história, tem imensa alegria de anunciar esta palavra de amor, de reconciliação. Juntos, num só propósito, numa só fé, num só coração. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração.